A matemática, como vocês do curso já devem saber, ela está inserida em todos os campos do, do- da vida cotidiana, né? Especificamente na fotografia, nós precisamos nos relacionar com números a partir do momento que a gente começa a aprender que o pessoal chama de a Santíssima Trindade da fotografia, que é abertura de diafragma, velocidade de obturador e a sensibilidade ISO. Cada uma dessas três variáveis, elas são compostas são representadas, perdão, através de valores numéricos. Então, meu nome é Hudson Costa, eu sou professor do curso de Ciência da Computação, ministro as disciplinas de Lógica Matemática no primeiro período e Inteligência Artificial no sétimo período. Além de professor do curso de Ciência da Computação, eu também trabalho como fotógrafo profissional. Atuo principalmente na área de fotografia de família e fotografia social, em especial casamentos, aniversários e também cobrindo eventos de cunho cultural. A fotografia e a matemática, elas têm muito a ver uma com a outra. Quando se começa a fotografar, quando você está aprendendo os fundamentos da fotografia, de imediato você tem que ter contato com algumas relações matemáticas. No caso, por exemplo, toda lente de câmera possui um dispositivo chamado diafragma. O diafragma ele serve para controlar a quantidade de luz que vai sensibilizar o sensor, no caso de câmeras digitais, ou o filme, no caso de câmeras analógicas. Essa relação de quantidade de luz que entra pela lente, né, é dada através de um número, que nós chamamos de número F. Né? Esse número ele pode começar em 1.0, dependendo do tipo de lente, ele vai até 22. A escala, se não me falha a memória, é uma escala logarítmica. Então você tem 1.0, 1.2, 1.8, 2.8 e assim sucessivamente. Entre um número F e outro, nós vamos ter o quê? O dobro da quantidade de luz que vai entrar. Ou seja, se nós estamos com um diafragma 2.8, né, e depois você coloca um diafragma 3.2, então no diafragma 2.8 entra o dobro de luz do que no diafragma 3.2. Aí uma das coisas que provoca muita confusão na cabeça dos fotógrafos iniciantes é justamente como é que um diafragma numericamente menor entra mais luz do que no diafragma numericamente maior, né? É justamente porque é uma relação inversa, certo? Além do diafragma, da questão do diafragma, existe também um outro número que é muito importante, que é o número a velocidade de obturador, né? O obturador é um dispositivo que tem na máquina que serve para controlar o tempo de exposição do sensor ou do filme à luz. Então, perceba bem, o diafragma controla a quantidade de luz. O obturador ele controla o tempo de exposição. O obturador ele é um dispositivo que é como uma cortina que abre e que fecha. Né? Então, esse momento que a cortina abre é o momento que a luz entra e ela vai sensibilizar o sensor, no caso das câmeras digitais. Esse tempo, quanto maior esse tempo, maior é o tempo de exposição à luz, certo? E aí você tem que fazer uma combinação entre tempo de obturador, tempo de diafragma, aliás, de obturador, perdão, e a abertura do diafragma. Então aí você tem duas variáveis já para você trabalhar. Né? E quando a gente fala de variáveis, não tem como a gente não ser remetido ao conceito matemático de variáveis, que a gente encontra nas equações, certo? Nas incógnitas das equações. E aí, voltando ao assunto da fotografia. O tempo do obturador, ele também é medido através de números, né? Em frações em um segundo, né? Você pode ter um obturador que fica aberto durante um segundo, ou um meio, um 10 avos, um 20 avos e assim sucessivamente. Dependendo do tipo de equipamento, você vai ter um obturador que pode ficar aberto até por 1/4000, ou seja, 4.000 avos de segundo. É extremamente rápido, para a gente praticamente imperceptível, né?
Bem, mas o que é que isso tem a ver com a foto que eu vou fazer? Quanto mais rápido é o tempo do obturador, maior a possibilidade de você congelar o movimento, né? Por exemplo, eu queria mostrar aqui para vocês essa fotografia, né? Nessa fotografia, o que é que a gente percebe? Essa foto, essa menina em primeiro plano, ela está congelada, certo? O movimento dela está congelado. Já o que está no plano de fundo, né, está borrado. Ou seja, o obturador ele está numa velocidade tal que, combinado com o flash, com a luz do flash, ele proporcionou o congelamento desse objeto, né? Já aqui não foi tempo suficiente para poder congelar. E além do mais, como eu fiz um movimento de câmera, né, que a gente chama de panning, então ele provoca esse borrado, certo? Então, quanto mais rápido é o movimento, a velocidade do obturador, maior a probabilidade de você congelar. E a relação inversa acontece também. Se você trabalha com um tempo de obturador mais curto, aliás, mais longo, você vai ter um borrado na sua imagem, certo? Bem, e aí você, como eu estava falando para vocês, você tem que combinar 3 variáveis, na verdade. É a abertura do diafragma, que é o chamado número F, né? E essa informação você obtém a partir da lente da sua máquina. Então, toda lente você vai saber qual é a abertura máxima e qual é a abertura mínima. A abertura máxima é um número menor do que a abertura mínima. Por quê? Porque a relação é inversa. Eu já disse para vocês bem no início. Entre uma abertura e outra vai entrar o dobro de luz da abertura anterior, certo? Como eu falei no início, vamos supor, a gente tem uma abertura 2.8, né, e uma abertura 3.2. Na abertura 2.8 entra o dobro de luz da abertura 3.2, certo? Então, essa informação de abertura de diafragma você vai obter na própria lente. Então, é importante que você consulte o manual da lente para poder verificar isso, certo? Então, como eu falei, você tem o tempo de abertura do diafragma, o tempo do obturador e a sensibilidade ISO. A sensibilidade ISO é um outro fator importante, né, que também é representado numericamente. Todo e qualquer equipamento fotográfico digital vai ter a sua sensibilidade ISO. Vai variar de equipamento para equipamento. Nós temos sensibilidade ISO 100, 200, 400, 400, 800, 1000, 1200 e geralmente é nessa proporção, né, nessa escala. Quanto maior a sensibilidade ISO, maior a capacidade de ele captar luz, certo? Ou seja, o fotógrafo, quando ele está começando os estudos dele, ele tem que controlar essas 3 variáveis para fazer uma boa fotografia, que é o que a gente chama de uma boa exposição, certo? Então essas 3 variáveis é que vão compor, você vai ter que controlar elas. Por exemplo, você está fotografando ao ar livre e você tem muita luz. Você não vai usar um ISO alto, porque aí você vai... a luz já é muito, então você não precisa trabalhar com ISO alto. Você pode usar um ISO 100, por exemplo. Ah, mas aí eu queria usar um diafragma mais fechado. Então você vai um diafragma 10, por exemplo, número F10. Então, quanto mais fechado o diafragma, também maior vai ser o seu a sua profundidade de campo, né? Não sei se vocês já perceberam que em algumas fotografias nós temos um primeiro plano bem nítido e um segundo plano já desfocado. Aquilo dali é o que a gente chama de profundidade de campo. E essa profundidade de campo ela tem uma relação direta com a abertura do diafragma, né, que é o número F, e também com a distância focal. A distância focal é justamente uma informação que tem na lente, né, que ela vai dizer qual é a distância da lente para o sensor ou do filme, certo? Essa distância focal, que combinada com a abertura do diafragma, é que vai dar uma maior ou menor profundidade de campo. Então a profundidade de campo também é uma relação numérica, certo? Que você vai ter a partir daquele ponto nitidez e daquele ponto em diante já não tem mais nitidez, certo? Bem, continuando a questão da exposição. Então, nós temos aqui sensibilidade ISO, abertura do diafragma e o tempo do obturador,
certo? Então são 3 valores numéricos com os quais você tem que trabalhar, certo? Bem, isso para fazer uma boa exposição. Além da boa exposição, numa fotografia você tem que ter uma boa composição. Certo? Quando a gente fala de composição, nós vamos estar lidando com um conceito de harmonia de elementos, certo? E a gente vai ter o quê? O bom fotógrafo ele tem que colocar dentro do quadro os elementos dispostos e organizados de maneira harmônica, certo? Ou seja, que a pessoa que olhe para aquela fotografia, ela sinta que os objetos, os elementos que estão naquele quadro, eles conversam entre si que não estão desequilibrados. A gente pode olhar para o quadro de um quadro fotográfico, digamos assim, e imaginar como se fosse uma delimitação de um conjunto, né? Em fotografia, a gente costuma dizer que menos é mais. Então, quanto menos elementos você tiver no quadro fotográfico, na delimitação do seu conjunto, maior a possibilidade de você ter uma foto mais harmoniosa, certo? E assim, uma das regras que a gente aprende bem no início da fotografia, onde se está dando os primeiros passos, é a chamada regra dos terços, né? O que é a regra dos terços? É você dividir o quadro fotográfico em três terços, certo? É um terço inferior, um terço médio e um terço superior. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho aqui essa fotografia. Então, aqui eu tenho um terço inferior, aqui o terço médio e o terço superior, certo? Aquilo que você colocar no terço inferior, né, você vai ter o quê? Mais informação aqui em cima, ok? Por exemplo, você está fazendo uma foto de uma paisagem. Se você colocar a sua linha do horizonte no terço inferior, você vai ter muito céu. Se você colocar a linha do horizonte no seu terço superior, você vai ter muito chão. Dependendo do que você queira mostrar na sua foto, aí você escolhe ou colocar no terço inferior, no terço do meio, no terço superior. Certo? Além da regra dos terços, a gente também tem a regra dos pontos áureos, né? A regra dos pontos áureos seria mais ou menos uma complementação da regra dos terços. Na regra dos terços, a gente divide o quadro, né, em terço inferior, terço do meio e terço superior. Na regra do ponto de ouro, você também divide verticalmente, certo? E é o que é que acontece? Nós vamos encontrar na interseção das linhas horizontais e verticais os chamados pontos áureos. Esses pontos áureos eles estão diretamente relacionados com aquela história da proporção áurea, que na natureza a gente encontra em diversos exemplos, certo? A proporção áurea ela está diretamente relacionada com isso daqui. Bom, mas o que é que tem a ver essa proporção áurea com composição fotográfica? Se você observar bem, as fotografias que seguem à risca o ponto áureo, esses pontos áureos eles são pontos de destaque dentro do quadro. Dentro do quadro fotográfico, aqueles elementos que você coloca nesses pontos áureos, na interseção dessas linhas, eles vão ter mais destaque do que outros que não estão nesses pontos. É justamente por isso que eles são chamados de pontos áureos. Aí alguém pode dizer assim, mas Hudson, então toda fotografia que eu fizer eu tenho que obedecer essa regra? Eu disse, não necessariamente, né? Eu costumo dizer nas oficinas de fotografia que eu já ministrei que o importante é que você domine as regras. Você domine esses conceitos básicos e a partir desse momento que você dominou, você pode ousar, ou seja, romper as regras, certo? Então nós temos aí na fotografia e a matemática essa relação dos pontos áureos, né, da proporção áurea e da regra dos terços. Isso já são questões relacionadas à composição fotográfica. E na hora da exposição fotográfica, né, ou seja, na hora de fazer a foto, a gente tem todas essas informações numéricas, essas variáveis que eu falei para você, certo? Então, tudo isso vai contribuir para você fazer uma boa fotografia. Fazer uma boa foto não necessariamente exige que você conheça só o seu equipamento. Você também conheça um pouco de matemática. Bem, se a gente vai usar flash, né, um flash como esse daqui, aí a gente vai para outra regrinha matemática, que é a chamada o inverso do quadrado.
Seguinte, a luz do flash, ela, aliás, é o inverso do quadrado da distância. Então nós temos o seguinte, eu tenho esse flash aqui nessa máquina, certo? Eu calculo a potência que eu vou usar para poder iluminar um determinado objeto a uma determinada distância. Se eu me distanciar desse objeto, usando a mesma potência, eu vou ter o inverso do quadrado, né, de luz, né, o inverso do quadrado daquela distância, de potência de luz iluminando aquele objeto. Ou seja, é importante que eu saiba a distância, né, que eu estou fotografando, que eu tenho uma espécie de estimativa, né, e aí dentro dessa estimativa eu sei a potência de flash que eu vou usar. Aí muita gente pode dizer assim, mas essa informação, onde é que eu posso obter? Olha, todo flash tem um número, que é o chamado número guia, né? Na caixa dos flash tem lá NG, né, e um número qualquer. Número guia 50, número guia 30. Esse número guia, ele te informa qual é a potência do flash sendo utilizado a um determinado número ISO. Então, aquele ISO que a gente falou lá anteriormente, né, ele é novamente utilizado aqui. Ou seja, vamos supor, esse flash aqui, o número guia dele é 58. Então, se não me falha a memória, usando o ISO 100, eu tenho uma cobertura de luz de até, se não me engano, 18 pés. Geralmente, a unidade de medida que os fabricantes dos flash usam é pés. Aí você tem que fazer uma nova conversão para metros, né? E novamente lá vem a matemática nos auxiliando novamente. Certo? Bom, isso eu estou usando um flash direto, ok? Ah, mas se eu for usar um flash rebatido, como é que seria um flash rebatido? Eu pegaria aqui, levantaria a cabeça do flash, então eu estaria direcionando a luz para o teto e essa luz ia rebater e iluminar o meu objeto. Aí você tem que compensar mais ainda o cálculo da distância do inverso do quadrado da distância. Certo? Se eu não me engano, você vai ter que dividir por 2, porque aí você tem uma relação trigonométrica, se não me falha a memória. Certo? Então, você veja que a luz bate no teto, ela vai fazer assim, então você vai ter que fazer um cálculo mais elaborado, ok? Aí, muita gente pode dizer assim, mas, Hudson, então, o tempo todo eu tenho que andar com a calculadora na mão quando eu vou fotografar? Eu disse, não necessariamente. Não necessariamente você vai ter que andar com a calculadora, mas é importante que você tenha noção desses cálculos que você tem que fazer, certo? Para que isso possa, a sua fotografia ficar com uma qualidade técnica maior. Com o tempo, né, esses cálculos já vão ser feitos mentalmente. Né? Não precisa você estar o tempo todo, eu vou fotografar, vou pegar uma trena, medir, anotar aqui no papel, depois fazer os cálculos e tudo. Geralmente a gente tem uma estimativa, certo? Mas o importante é que você tenha essa estimativa de distância, de potência, de todas essas variáveis com as quais eu estou lidando, para que a gente possa ter uma qualidade técnica maior, né? E eu costumo dizer também nas minhas oficinas de fotografia, que fotografia ela é ciência. Então, fotografia é ato pensado. Então, enquanto ciência, a fotografia ela não pode se fundamentar no achismo. Ah, eu olho aqui para uma determinada paisagem, bom, aqui eu acho que eu vou precisar de um flash de uma potência tal, de um ISO tal, né? É importante que você trabalhe dentro de um rigor técnico e um rigor científico, né? E esse rigor, quem nos dá é justamente a matemática, através desses cálculos, do conhecimento das relações de composição, certo? E sem falar que, além dessas questões matemáticas diretamente ligadas a números na fotografia, a gente também tem os elementos geométricos, né? Eu tenho desenvolvido um trabalho autoral que eu batizei de geometrismos. Já fiz várias fotos, tanto aqui no campus da Cidal, como também no campus da Betânia, de elementos geométricos que eu encontro aqui no nosso entorno. Se vocês puderem entrar lá na minha página do Facebook, esse álbum ele é público, ele não tá privado não. Então você procura Hudson Costa Sobral, Hudson Costa Fotógrafo no Facebook, e aí você procura lá na parte de fotos esse álbum Geometrismos. Então vocês vão ver lá que o tempo todo estou procurando formas geométricas que estão bem desenhadas, né?
Isso é um projeto que ainda ele está em construção, né? O tempo todo eu tenho procurado andar com a máquina para, né, quando eu vejo aqueles elementos que casam dentro desse meu projeto autoral, né? E são elementos geométricos. Então você vai ver lá círculos, triângulos, formas geométricas mais complexas, quer dizer, certo? É bem interessante, né? Eu quero aqui agradecer a essa oportunidade, esse convite que vocês me fizeram. Espero poder contribuir mais vezes com o projeto de vocês, tá ok? E parabenizar ao pessoal do Lavide, né, por essa iniciativa e espero que o projeto continue por muito, muito tempo. Okay? Obrigado.